Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, o universo do patrocínio esportivo, ele cresceu de uma forma, assim, impressionante. Pense nisto, os gastos globais chegaram a quase 63 bilhões de dólares. Isso em 2017. É mais de 10 vezes o valor de 30 anos antes. E o esporte, né, domina essa área, abocanhando aí uns 70% de todos os patrocínios só na América do Norte. É muito dinheiro, realmente. Muito. Mas aí, né, surge a pergunta que vale ouro, ou melhor, bilhões. Com cifras tão altas, imagina só, a Toyota investindo 835 milhões de dólares para patrocinar 4 edições das Olimpíadas. Nossa. Pois é, será que esses investimentos trazem mesmo retorno financeiro claro para as empresas? É um dinheiro que se paga ou, sei lá, apenas uma aposta de altíssimo risco? Essa é a grande questão, né? Exato. E para explorar isso, a gente vai analisar um estudo bem revelador, que saiu na Sport Management Review. Foi feito pelo Yuta Hino e pela Fumiko Takeda, lá da Universidade de Tóquio. O trabalho deles se concentrou em como o mercado de ações japonês reagiu quando empresas listadas lá no Japão anunciavam patrocínios esportivos. E pegaram um período longo, né, de 1991 a 2014. Precisamente. E nosso objetivo aqui é tentar entender o impacto desses anúncios. Quer dizer, não só nas ações das próprias empresas que patrocinam, o que já seria interessante, né? Com certeza. Mas o estudo vai além. Ele investiga também o que acontece com as ações das concorrentes diretas das empresas rivais. Interessante. Ver o efeito no vizinho. Isso. E o palco dessa análise, o Japão, é super relevante. É um mercado-chave, com crescimento bem forte nos patrocínios lá na região Ásia-Pacífico, que está, assim, se consolidando como destino principal para esses investimentos. E tem mais, né? Na época que os dados foram coletados, o Japão estava se preparando para sediar eventos enormes, tipo a Copa do Mundo de Rugby de 2019 e as Olimpíadas de Tóquio de 2020. Verdade, o timing era perfeito para o estudo. Exato. O que é realmente fascinante aqui, eu acho, é tentar decifrar se o patrocínio esportivo consegue criar uma vantagem competitiva que seja palpável, sabe? Algo que o mercado financeiro olhe e diga, ok, isso agrega valor. Será que patrocinar significa, de alguma forma, roubar valor dos concorrentes? Essa é a pergunta de milhões, ou bilhões, né? E como é que eles se propuseram a medir isso de forma mais concreta? Pelo que entendi, usaram uma abordagem de estudo de eventos, é isso? Os preços das ações das empresas nos dias logo depois do anúncio público de um patrocínio, certo? Exatamente. A ideia é simples na teoria. Foram analisados 193 anúncios de empresas japonesas listadas, pegando informações de jornais de negócios importantes, como o Nikkei, naquele período de 91 a 2014. Tá. E a lógica por trás disso é a teoria dos mercados eficientes. Se um mercado financeiro funciona bem, ele tende a incorporar rapidinho novas informações que podem afetar os lucros futuros de uma empresa. Um anúncio de patrocínio seria uma dessas informações, né? Se o mercado acha que o patrocínio vai gerar mais valor lá na frente, a ação tende a subir. E se achar que foi dinheiro jogado fora? Aí a ação pode cair. É a percepção do mercado naquele momento. Entendi. E para ter certeza que estavam pegando só o efeito do anúncio e não o barulho normal do mercado, eles usaram modelos estatísticos mais sofisticados, o Fama-Franchi de 3 fatores, por exemplo. Esses modelos ajudam a isolar a variação no preço da ação que pode ser atribuída, assim, diretamente ao anúncio. Calculam o que a gente chama de retornos anormais. Anormais. Acima ou abaixo do que seria esperado só pelo movimento geral do mercado e pelos riscos daquela empresa específica. Interessante essa metodologia. Mas me diz uma coisa, ela captura toda a história? Só olhar essa reação imediata do preço da ação não pode ser um pouco limitado, talvez? Será que isso reflete mesmo o valor a longo prazo ou é mais uma reação inicial, sabe? Talvez até meio exagerado dos investidores? Olha, é um ponto muito pertinente. E sim, é uma limitação desse tipo de estudo, não tem como negar. Ele mede a percepção imediata do mercado, a expectativa naquele momento. O impacto real
duradouro na marca, nas vendas, na lealdade do cliente, isso aí já exige outras metodologias, um olhar de mais longo prazo mesmo. Certo. Mas como um termômetro dessa reação inicial e da percepção de vantagem competitiva, o estudo de eventos é, assim, bastante poderoso. Ele dá uma fotografia importante daquele momento. Entendido. Clareou. E qual foi então a grande descoberta dessa análise inicial do mercado? Para as empresas que anunciaram os patrocínios, como foi a reação? A notícia foi boa em média? Foi sim. Em média, durante o período analisado, os anúncios de patrocínio esportivo, lá no Japão, geraram um efeito positivo e estatisticamente considerável, tá? Nos preços das suas ações. Aquele retorno ao normal acumulado, CAR, foi, na média, para cima. Ok, então ponto para os patrocinadores. Contudo, e aqui que a coisa fica interessante, a situação foi bem diferente para as empresas concorrentes. Ah, é? Sim. Para as rivais diretas daquelas que anunciaram patrocínio, o efeito foi o oposto, negativo. E também, estatisticamente, significativo. Uma métrica parecida, ajustada para os rivais, o tal do SCAR, mostrou claramente esse impacto negativo. Certo, então, peraí, vamos desembrulhar isso. O cenário que se desenha é: o patrocinador parece ganhar valor aos olhos do mercado, Exato. enquanto o rival perde valor. Isso sugere muito fortemente que, pelo menos naquele contexto japonês da época, o patrocínio esportivo estava funcionando como uma ferramenta de competição direta, quase um cabo de guerra, né? Exatamente. O ganho de um parecia ver, pelo menos em parte, as custas do outro. Isso muda um pouco a perspectiva, né? Não é só sobre construir a própria marca. Mas também sobre tirar espaço do concorrente, ativamente. Isso. Essa dinâmica é diferente de situações onde um investimento em marketing poderia, sei lá, beneficiar toda a indústria, ou aquele efeito de transbordamento, o spillover positivo que se fala. Aqui parece que predominou um efeito de substituição, quase um roubo de mercado na percepção dos investidores. O patrocinador avança e o rival recua, pelo menos em termos de valor de mercado percebido naquele momento. Faz sentido essa leitura. E um fator que pode ter ajudado nessa dinâmica mais acirrada no Japão, segundo o estudo, é uma possível menor incidência do chamado marketing de emboscada. Ah, o ambush marketing. Aquelas empresas que tentam pegar carona no evento sem pagar. Essas mesmas. Se há menos empresas fazendo isso, o benefício do patrocínio oficial fica mais concentrado em quem pagou, né? E a desvantagem de quem ficou de fora fica mais evidente para o mercado. Entendi. Torna o investimento oficial mais exclusivo, digamos. Exato. Mas você disse que os detalhes importam. O estudo também mostrou que nem todo o patrocínio gerava a mesma reação, certo? Tinham fatores que influenciavam o impacto. O que eles descobriram sobre isso? Sim, com certeza. Os detalhes fazem diferença. Um fator relevante foi o tipo de entidade patrocinada. O estudo revelou que patrocinar algo de grande alcance, tipo ligas esportivas inteiras, ou eventos gigantes como Olimpíadas, Copa do Mundo, ou até comprar os naming rights de estádios. Aqueles patrocínios maiores, né? Isso. Esses tenderam a gerar reações mais positivas nas ações dos patrocinadores. A hipótese 2A deles foi confirmada. E o contrário? Patrocinar coisas menores? Então, patrocinar a entidades mais específicas, como times individuais ou atletas, não gerou a reação negativa que talvez eles esperassem no início. Mas também não foi positiva. Foi uma reação insignificante. Indiferente, então. O mercado pareceu ficar mais indiferente ao anúncio nesses casos. A hipótese que eles tinham sobre isso, a 2B, não se confirmou. E qual seria a lógica por trás dessa diferença? Por que patrocinar a liga é bom e o time é... né? Uma explicação que parece plausível é que patrocínios mais amplos, como ligas ou eventos globais, atingem um público muito maior, né, e evitam aquele risco de alienar torcedores de times rivais. Ah, claro. Se patrocina o campeonato todo, agrada a todos os fãs, de certa forma. Exato. Já quando você foca num time ou atleta específico, a reação pode ser polarizada. Agrada muito a uns, mas pode desagradar ou ser totalmente irrelevante para outros. Isso acaba neutralizando o efeito geral no preço da ação, entende? Entendi. O alcance é menor e o risco de gerar reações mistas é maior. Perfeito. Outro ponto que me chamou a atenção no que você falou foi a questão da nacionalidade, a tal congruência nacional.
Como isso afetou os resultados? Ah, esse foi um achado bem marcante mesmo. Patrocinadores japoneses viram reações significativamente mais positivas do mercado quando a entidade patrocinada também era japonesa. Tipo, time japonês, atleta japonês, evento no Japão. Isso, qualquer um desses. Por outro lado, quando empresas japonesas patrocinavam entidades estrangeiras, a reação do mercado foi, em geral, insignificante, tendendo até um pouquinho para o negativo. O selo japonês pareceu fazer diferença para os investidores. Interessante. Isso sugere uma valorização do que é de casa, né? Talvez uma percepção de maior conexão com o público local, maior chance de retorno. Exatamente essa leitura. Pode refletir a crença dos investidores de que um patrocínio doméstico tem mais probabilidade de ressoar com os consumidores locais, gerar mais engajamento emocional e, consequentemente, trazer um retorno mais efetivo sobre aquele investimento, especialmente no mercado como uma identidade cultural forte como o japonês, né? Faz todo sentido. Agora, vamos para aquele ponto que você mencionou antes como realmente interessante. A tendência ao longo do tempo. O que aconteceu com a reação do mercado aos patrocínios conforme os anos foram passando dentro do período do estudo? Sim, essa é talvez uma das descobertas mais provocativas do trabalho. A reação positiva média do mercado aos anúncios de patrocínio foi diminuindo ao longo do período estudado, de 91 a 2014. Diminuindo? E mais do que isso, no subperíodo mais recente que eles analisaram, de 2010 a 2014, a reação média das ações dos patrocinadores nos 2 dias seguintes ao anúncio tornou-se significativamente negativa. Negativa. Então, peraí. O que antes parecia um bom negócio para as ações, que fazia o preço subir, passou a ser visto com maus olhos pelo mercado nos anos mais recentes do estudo. Exatamente. E qual a explicação para essa virada de chave? A conexão mais provável e que faz muito sentido é com o aumento exponencial dos custos de patrocínio que a gente mencionou lá no início. Ah, os custos altíssimos. Isso. Os investidores podem ter se tornado mais céticos, sabe? Com os valores chegando a cifras astronômicas, talvez tenha crescido a dúvida se o retorno ainda justificava aquele investimento todo, especialmente se comparado com décadas anteriores. A percepção pode ter sido de que a eficácia do patrocínio não estava acompanhando a escalada dos preços. O custo-benefício percebido parece ter piorado. Entendi. O mercado ficou mais desconfiado com os gastos gigantescos. Mas, mesmo nesse cenário mais cético, de 2010 a 2014, teve algum fator que ajudou a, digamos, amenizar essa reação negativa? Teve sim. E isso reforça de novo a importância do fator local que a gente falou, A congruência nacional. sendo um fator atenuante, mesmo quando o ceticismo geral sobre os custos estava em alta. Quer dizer, aos olhos dos investidores, o patrocínio local ainda era visto como uma aposta relativamente mais segura ou com maior potencial de retorno, mesmo naquele contexto mais difícil. Parece que sim. Foi um moderador importante. E quanto aos fatores que talvez a gente esperasse que tivessem mais impacto, mas que o estudo mostrou que não tiveram tanto assim, teve alguma surpresa nesse sentido? Sim, teve algumas surpresas ou resultados menos impactantes do que a gente poderia imaginar. Por exemplo, a tal da congruência funcional. Congruência funcional? A ideia de que faria diferença se o negócio principal do patrocinador fosse ligado ao esporte, tipo uma fabricante de material esportivo patrocinando uma liga. Exatamente essa. O estudo não encontrou evidências fortes de que isso gerasse uma reação significativamente diferente nas ações. A hipótese 4 deles não foi confirmada. Quer dizer, para o mercado, tanto fazia se era uma empresa de bebidas ou uma de artigos esportivos patrocinando, em termos de reação inicial da ação, pelo menos. Parece que sim, no contexto japonês daquele período. Da mesma forma, se uma empresa classificada como de alta tecnologia também não levou a reações significativamente distintas. E mais uma coisa que achei curiosa. O mercado reagiu de forma muito parecida tanto a anúncios de novos patrocínios quanto a renovações de contratos que já existiam. Ah, então a novidade ou a continuidade não pareceu alterar muito a percepção inicial do mercado. Pelo visto, não. Ambos os tipos de anúncio chamaram a atenção da mesma forma, aparentemente. E isso levanta umas questões interessantes, né? Talvez essa ligação óbvia, tipo empresa de esporte patrocinando esporte, seja menos relevante para a percepção de valor dos investidores do que a gente pensa. Pode ser. E no caso das empresas de tecnologia,
Talvez no Japão elas já fossem tão estabelecidas, tão conhecidas, que o patrocínio não funcionasse mais como um sinalizador tão forte de crescimento futuro como poderia ser para empresas mais novas. É uma possibilidade. E a reação similar a novos contratos e renovações sugere que ambos servem para chamar a atenção do mercado, né? Para reforçar o compromisso da empresa com aquela estratégia de marketing. Exatamente. São pontos que desafiam algumas intuições que a gente costuma ter sobre o que torna um patrocínio mais ou menos eficaz, pelo menos aos olhos do mercado financeiro no curto prazo. Agora, voltando àquela descoberta sobre os rivais perdendo valor. Por que isso acontecia de forma tão consistente no Japão? O estudo dá algumas pistas comparando com o que a gente sabe sobre o impacto da publicidade, por exemplo. Certo. Quais seriam as razões? Primeiro, as características do próprio mercado japonês podem ser um fator importante. Muitas das empresas patrocinadoras e suas rivais operam em setores que são considerados mais maduros, mais estabelecidos, sabe? Onde os produtos talvez não sejam tão diferenciados assim entre si. Entendi. Mercados onde a briga é mais acirrada por atenção. Isso. Nesses mercados, a competição por atenção e por participação de mercado tende a ser mais direta, mais próxima de um jogo de soma zero. O ganho de visibilidade ou de preferência por um pode significar quase que diretamente uma perda para o outro. Onde um avança, o outro necessariamente recua um pouco. Exato. E segundo, a estrutura da competição no próprio campo do patrocínio parece importar muito. A análise mostrou que a maioria das empresas rivais não estava ativamente competindo para o mesmo tipo de patrocínio esportivo ou naquele mesmo nicho específico que a empresa patrocinadora estava entrando. Ah, então o rival não estava necessariamente tentando patrocinar a mesma liga ou o mesmo evento. Na maioria dos casos, não. E existem modelos teóricos e outros estudos empíricos, por exemplo, sobre publicidade online, que sugerem o seguinte: quando uma empresa investe pesado em comunicação, seja publicidade ou patrocínio num determinado canal ou arena, e seu principal concorrente não tem uma presença forte ou uma resposta direta naquela mesma arena, O que acontece? a tendência é que o efeito seja negativo para quem está ausente daquele jogo específico. A falta de resposta é penalizada pelo mercado. Entendi. Ficar de fora daquela conversa específica pega mal. E o estudo japonês parece reforçar isso. Olha que interessante. Mesmo quando eles olharam para as empresas rivais, que eram patrocinadoras de outras coisas, outros times, outros eventos, etc., a reação média ao anúncio do concorrente direto ainda foi negativa. Mesmo elas sendo ativas em patrocínio em outros lugares? Sim. Isso sugere que o importante era não estar presente naquele patrocínio específico que o rival anunciou. Era isso que era percebido como uma desvantagem competitiva pelo mercado naquele momento. Uau! Bem específico, então. Bem específico. Entendido. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente pode levar dessa análise do mercado japonês entre 91 e 2014? Recapitulando. Historicamente, o patrocínio esportivo pareceu sim funcionar como uma ferramenta competitiva por lá. Certo. Ele agregava valor percebido às ações dos patrocinadores e, ao mesmo tempo, diminuía o valor percebido das ações dos rivais, sugerindo essa vantagem competitiva. Exato. Contudo, essa percepção de valor parece ter diminuído ou até se inverter para negativo nos anos mais recentes cobertos pelo estudo, ali entre 2010 e 2014. E a causa provável para isso é o ceticismo do mercado diante dos custos cada vez maiores dos patrocínios. Perfeito. E, historicamente, os fatores que pareciam favorecer uma reação positiva do mercado incluíam patrocinar entidades japonesas, o fator local sendo super importante, e focar em patrocínios de maior amplitude, como ligas, grandes eventos ou naming rights, em vez de times ou atletas individuais. Isso resume bem as principais descobertas. E as implicações práticas disso são bem relevantes, né? Especialmente para quem toma decisões sobre marketing e investimentos em mercados com dinâmicas parecidas como o Japão ou talvez outros na Ásia-Pacífico. Com certeza. Entender esses padrões históricos ajuda a fundamentar ou, quem sabe, a questionar aqueles investimentos altíssimos em patrocínio. Pode orientar a escolha de parceiros,
de tipos de patrocínio que tenham maior probabilidade de gerar um retorno positivo, percebido pelo mercado, e essa análise fica cada vez mais crucial no ambiente de negócios que cobra cada vez mais prestação de contas, né? O famoso accountability, e a demonstração clara do retorno sobre o investimento, o ROI. Verdade. A pressão por resultados concretos só aumenta. Com certeza. E para finalizar, queria deixar uma provocação para reflexão. Como a gente mencionou antes, o estudo capturou a reação imediata do mercado, aquela foto do momento. Sim. Mas será que essa reação reflete fielmente o impacto real e de longo prazo na construção da marca, na conexão com o consumidor, nas vendas efetivas lá na ponta? Essas são questões que permanecem abertas, né? E exigem outros olhares, outras metodologias. É o grande desafio, conectar o curto prazo financeiro com o longo prazo da marca. Exatamente. E tem mais. O cenário do marketing e da mídia está em constante e rápida transformação. A gente vê isso todo dia. Como será que a ascensão massiva do marketing digital, das redes sociais e talvez de novas e mais sutis formas de marketing de emboscada digital, como será que tudo isso está alterando essa dinâmica hoje? Mesmo em mercados que eram vistos como mais tradicionais, mais contidos, como o japonês, a paisagem do patrocínio e da competição por visibilidade certamente continua evoluindo. O jogo, ele nunca para, né? Com certeza. Uma dinâmica fascinante e sempre em movimento.